Você já se perguntou por que Deus viu Davi como um homem segundo o seu coração, apesar do fato de que ele foi um adúltero e um pecador? Embora muitos possam discordar, não podemos negar esse fato, porque foi o próprio Senhor quem conferiu esse título a Davi. As pessoas frequentemente são rotuladas com base nas más ações que cometem, mas como sabemos de 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus não vê como os seres humanos veem. Mas o Senhor disse a Samuel: não olhes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Para entender por que Davi foi descrito como um homem segundo o coração de Deus, devemos examinar as características que o qualificaram para um título tão elevado. O apóstolo Paulo expressa os sentimentos de Deus em relação ao rei Davi no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. E havendo tirado a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. A resposta para por que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus está bem ali nesse versículo. Davi fazia tudo o que Deus lhe mandava fazer. Ele tinha um profundo desejo de seguir a vontade de Deus e fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Vamos analisar algumas características da vida de Davi para descobrir o que isso significa. A fé absoluta de Davi em Deus é uma das razões pelas quais ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso é exemplificado no episódio de Davi enfrentando corajosamente o filisteu Golias, quando ainda era um jovem pastor. Vemos evidências diretas da fé de Davi antes do duelo, quando ele diz: o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Davi estava plenamente ciente de que Deus estava no controle de sua vida e tinha fé de que Deus o livraria de perigos iminentes. Isso é algo que somente alguém com uma profunda fé poderia fazer: enfrentar uma situação potencialmente fatal com calma e confiança. Outra razão pela qual Davi era um homem segundo o coração de Deus é que ele amava a lei de Deus. Davi é acreditado com a autoria de mais da metade dos 150 salmos na Bíblia, e em muitos de seus escritos ele menciona o quanto ama a palavra perfeita de Deus. Mesmo em momentos difíceis de sua vida, Davi expressava seu amor pela palavra de Deus. Um belo exemplo disso pode ser encontrado em Salmo 119, versículo 47 a 48. Pois me comprazo nos teus mandamentos que amo. Inclino as minhas mãos para os teus mandamentos que amo e meditarei nos teus estatutos. Não é difícil perceber sua adoração completa pela palavra de Deus. Além disso, observe como Davi meditava na palavra de Deus. Através da meditação diária, Deus deu a Davi entendimento e sabedoria. Outra característica de Davi que o tornou um homem segundo o coração de Deus foi sua gratidão genuína. Mesmo em meio a tempos de grande paz e prosperidade, assim como em momentos de medo e desespero, Davi nunca deixou de agradecer ao Senhor por tudo o que tinha. Este é sem dúvida uma das qualidades mais cativantes de Davi. Ele era grato e expressava sua gratidão ao Senhor em muitos salmos, como em Salmo 26, versículos 6 a 7. Eu lavo as minhas mãos na inocência, assim eu andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Como seguidores de Jesus Cristo, devemos seguir o exemplo de Davi de oferecer louvor e gratidão ao Senhor. Davi verdadeiramente se arrependeu depois de pecar. Em 2 Samuel capítulo 11, descreve-se o pecado de Davi com Batseba. No entanto, admitir nosso pecado e pedir perdão é apenas metade da equação. A outra metade é o arrependimento, algo que Davi também fez. O Salmo 51 é a oração de arrependimento de Davi a Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, versículo 1 a 2. O Senhor estava com ele, sendo seu pastor. Davi era um pastor antes de se tornar rei, e suas batalhas não eram com homens, mas com leões, ursos e outros animais selvagens que atacavam suas ovelhas. O Salmo 23 nos ensina sobre a dependência de Davi em Deus, assim como uma ovelha depende de um pastor. Este capítulo nos ensina que o Senhor supre nossas necessidades, nos fornece as oportunidades e circunstâncias certas e nos conduz à justiça. Quando o Senhor está ao nosso lado, não temos nada a temer. Sua orientação nos conforta e nos assegura. Ele nos protege, nos unge e nos abençoa. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque seu pastor era Deus. O Senhor era a sua rocha e fortaleza. Quando os inimigos nos cercam, é fácil ficar com medo, pois nunca sabemos quando o próximo ataque ocorrerá. No entanto, Davi não perdeu a fé no Senhor, pois o Senhor era sua rocha e refúgio. Inclina os teus ouvidos para mim. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Salmo 31, versículo 2. Quando o Senhor resgatou Davi das mãos de Saul e de seus outros inimigos,
Davi viu o Senhor como sua rocha e fortaleza. Salmo 18, versículo 2. Mesmo quando cercado por muitas adversidades, Davi sabia que o Senhor nunca o abandonaria e que Deus sempre estaria lá para salvá-lo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem me recearei? Salmo 27, versículo 1. Em momentos de incerteza, a fé de Davi permaneceu inabalável, porque ele sabia que o Senhor era sua luz e salvação. Sua força e escudo vinham do Senhor, e ele confiava inteiramente em Deus. Davi, apesar de seus erros e pecados, demonstrou que estava constantemente buscando agradar a Deus e estava disposto a se arrepender e se corrigir quando falhava. Ele não tentou esconder seus erros, mas os trouxe diante de Deus com sinceridade e humildade. Esse ato de humildade e submissão à vontade divina é uma qualidade fundamental que o tornou um homem segundo o coração de Deus. Outra característica notável de Davi foi sua habilidade de adorar a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo quando ele estava passando por dificuldades, perseguições e provações, ele continuava a buscar a presença de Deus e a adorá-lo. Muitos dos salmos escritos por Davi são expressões poderosas de louvor e adoração, demonstrando sua profunda conexão espiritual com Deus. Isso nos lembra da importância de adorar a Deus em todos os momentos, não apenas quando as coisas estão indo bem. Além disso, Davi era um líder compassivo e justo. Ele governou Israel com sabedoria e integridade, buscando sempre o melhor para o povo e tentando seguir os princípios divinos em seu governo. Mesmo quando teve a oportunidade de vingar-se de seus inimigos, ele escolheu mostrar misericórdia. Isso reflete o coração de Deus, que valoriza a justiça, a compaixão e a busca do bem-estar dos outros. Davi também era um homem de oração. Ele buscava a orientação de Deus em todas as decisões importantes de sua vida, e muitos de seus salmos são orações sinceras e apaixonadas. Isso nos ensina a importância de buscar a presença de Deus em nossas vidas diariamente, confiando nele para nos guiar e fortalecer. Em última análise, a razão pela qual Davi foi visto como um homem segundo o coração de Deus é que ele tinha um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Ele não era apenas um seguidor superficial das regras religiosas, mas alguém que verdadeiramente buscava conhecer o coração de Deus e andar em seus caminhos. Isso nos lembra que Deus valoriza o relacionamento pessoal e espiritual que temos com Ele mais do que aparências externas ou erros passados. Portanto, a história de Davi nos ensina que, independentemente de nossos erros e falhas passadas, podemos nos esforçar para ser pessoas segundo o coração de Deus, buscando uma relação profunda com Ele, demonstrando fé, humildade, adoração, justiça, compaixão e perseverança em nossa jornada espiritual. E assim como Davi, podemos encontrar a graça e o perdão de Deus quando nos arrependemos sinceramente e buscamos viver de acordo com sua vontade. Em resumo, Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque ele demonstrou fé, amor pela lei de Deus, gratidão, arrependimento e confiança em Deus. Ele reconheceu que apenas Deus poderia trazê-lo para perto do coração divino. Se você aspira a ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, a boa notícia é que Deus está disposto a conceder esse título a qualquer alma que busque seus mandamentos.